Como tudo na vida, ele tem um começo. Então, como eu passei por várias instituições, desde a minha formação até a minha pós-graduação, até chegar à minha vida de docente, várias perguntas eu fiz a mim mesma em relação à nutrição. Desde por que eu não podia comer maçã, né, que foi a minha grande pergunta que me fez a escolha do meu curso, até desenvolver um chá, né, na minha tese de doutorado com princípios anti-inflamatórios. Mas sempre tinha, né, sempre nos meus experimentos, tive dois lados. O lado ruim, daquilo que não é legal no alimento, e aquilo que é muito bacana. E aí sempre a minha pergunta é qual a melhor forma para poder aliar essas duas coisas que existem no mesmo alimento. Então, na hora que eu trabalho com especiarias, por exemplo, a minha grande pergunta é qual a melhor composição, a mistura para interferir num transtorno digestivo ou num transtorno de sono? Como é que eu vou atuar? Então, além de conhecer a rotina do indivíduo, todas as questões envolvidas ao seu estado de saúde, o alimento ele tem que ter essa pergunta focada, porque na hora de fazer uma orientação, eu tenho que lembrar que o mesmo alimento que trata é o mesmo alimento que também pode inflamar e pode prejudicar. Então, nas universidades, todas as minhas pesquisas, elas têm três frentes importantes, que são a de análise dos alimentos, ou seja, entendendo os macronutrientes que ele tem, entendendo a identidade dele, entendendo os micronutrientes, trabalho também com análise de minerais e de componentes bioativos, que aí nesses eu acabo direcionando um pouco mais para os antinutricionais, os compostos fenólicos, que foi onde começou nas primeiras pesquisas, trabalhando com lectinas, inibidores, até chegar nos taninos, e aí depois eu comecei a entender que da mesma forma que eles tinham um processo lá negativo numa determinada célula, num determinado experimento, eles tinham um comportamento que me levou a outras perguntas do tipo, será que se eu aquecer esse alimento eu vou conseguir modificar essa molécula e a resposta vai ser diferente? E aí comecei a brincar com essas formas de processos e fui encontrando as minhas respostas. Para que, enquanto nutricionista, que eu atendo nas universidades, todas elas eu tive meu momento também de atuar como profissional, ter uma coerência na minha fala enquanto nutricionista e em sala de aula com os meus alunos, ensinando-os, inclusive, a construir esse pensamento das perguntas. Qual o meu objetivo na dieta? O que eu desejo priorizar? Estou com um indivíduo sadio, uma dieta equilibrada, saudável, com quantidade, qualidade, adequada, harmoniosa? Joia! Mas se eu estou diante de um paciente, qual o problema dele? O que está gritando mais? Quais os alimentos que eu vou selecionar para tentar amenizar aquela situação? Mesmo sabendo que a minha missão é promover saúde, sei que a maior parte da minha clientela me pede intervenção. Então eu preciso aliar esses dois conhecimentos e a pesquisa me ajuda nesse sentido. Tentando entender, entendendo no pimenta rosa, como que ela é traduzida num tempero ou num chá, ou mesmo num suco. Sim, pimenta na forma de um suco. A dietética ela te permite ser criativa e dentro da nutrição é uma das áreas que mais te permite criatividade, onde tudo é possível. Até aquilo que você jamais imaginou experimentar enquanto comida, é aquela comida que vai transformar a sua vida. Quando a gente trabalha com pesquisa, além da gente definir qual a matriz ou alimento que você vai trabalhar, ou a mistura que você vai compor, é você definir a metodologia que você vai analisar. Dentro da ciência dos alimentos, quando você trabalha com análise, já existem protocolos validados, que é o que, por exemplo, define a quantidade de proteína de uma carne, a quantidade de carboidrato de um pão, de gordura, qual tipo de gordura, que é o que faz alimentar as nossas tabelas de composição. Então a gente segue protocolos. Quando a gente trabalha, no meu caso, com perguntas que vão intervir ou vão direcionar pesquisas mais avançadas, a gente precisa lançar mão de metodologias mais específicas. Por exemplo, a cromatografia, que é uma das análises que eu mais trabalho. A cromatografia é um princípio que você separa moléculas. Então, na hora que você faz uma extração de um alimento, você tem um extrato, um suco, um chá, ou mesmo um solvente no laboratório, você consegue colocar numa máquina. Essa máquina ela vai separar esses compostos e vai dar a identidade desse alimento. Vai dizer se ele é rico em vitamina C, ou se ele é rico em ácido graxo de cadeia curta, ou se ele apresenta um antioxidante interessante. Então a gente faz toda
uma etapa que ela é bem demorada para você primeiro achar qual a melhor forma de extrair esses princípios ativos, digamos assim, ou nutrientes. Depois, escolher a metodologia de análise, a gente vai trabalhando com tempo, temperatura, até você conseguir separar de forma eficaz. E aí vem os estudos de você analisar a composição deles, ou na forma isolada, ou criar misturas. E aí foram nessas pesquisas que a gente foi trabalhando de análise de componentes bioativos, de análise de sequestro radical livre, de teor de fenólicos totais, de carotenoides, são métodos bem básicos, né, espectrofotométricos, que você consegue triar o caminho que você vai direcionar a sua pesquisa. Que para nós, enquanto pesquisadores, o que mais estimula é você saber que o que você perguntou, a resposta que você encontrou, não importa se ela foi confirmada ou não, ela vai ter um impacto na vida do outro. E para se chegar a essa conclusão mais precisa, é necessário de um protocolo que ela seja seguro, bem conduzido para se chegar a essas respostas. Então, dentre exemplos importantes que a gente chegou como resultados oriundos dessas metodologias, temos, por exemplo, a linhaça, que é uma matriz muito complexa, ela tem proteínas de reserva, ela tem lipídios bacanas como ômega 3, entre outros, ela tem lignanas, ela tem fibra, tem ácidos fenólicos, anti-inflamatórios. Poxa, uma coisa tão bacana num único alimento, sim. Então, se eu vou trabalhar com um paciente que eu preciso de fibra, eu posso trabalhar com a linhaça de diversas formas, crua, assada, cozida, em molhos. Agora, se eu preciso trabalhar essa mesma linhaça com fibra, mas para uma criança, uma gestante, um idoso, eu tenho que ter cuidado. Porque as proteínas de reserva da linhaça, por exemplo, parte delas são antinutricionais, podem prejudicar a digestão de proteína e impactar o crescimento dessas crianças. Se eu não tivesse analisado para saber o que existia dentro dela, eu não chegaria a essa conclusão. Então, hoje na dietética prescrita, traduzida linhaça em comida, você pode, de acordo com o grupo etário, você consegue direcionar qual é o melhor resultado. E o bacana disso, para a gente até perder essa fala que o calor destrói, que o calor leva perdas, que o calor transforma. Então, eu otimizo a fibra quando a linhaça é cozida, eu aumento a quantidade de substâncias fenólicas antioxidantes, que isso é muito legal. Dependendo da preparação, eu posso preservar o ômega 3 sem nenhuma alteração, ou pode ter uma perda não muito significativa, mas uma pequena redução. Como assim? Se eu colocar no molho, numa sopa, um creme, algo muito solúvel, eu posso ter uma leve redução desse ômega 3. Mas se eu fizer um pão, que eu vou hidratar essa linhaça e vou aquecer, que é importante para eu perder esses antinutricionais, que é os inibidores de protease, é a desnaturação, que precisa de água, tá hidratada e aquecida. Então, os produtos de panificação são muito interessantes, por exemplo, para trabalhar. Então, essas análises, elas suportaram, desde o conhecimento que a linhaça tinha, desenvolver produtos e fazer uma prescrição mais direcionada. Isso vale para os chás, por exemplo. Na minha tese de doutorado, nós, aliás, desde a época de estudante, foram mais de 15 anos de estudo até chegar a um chazinho, todo mundo acha que eu só misturei. Não. Primeiro a gente identificou mais de 100 plantas até chegar num screen de 15, até chegar em 3, que me apresentassem uma resposta antioxidante segura. E o que é uma resposta antioxidante segura? Pequenas quantidades que revertam o processo e que não tragam processos prooxidativos se eu aumentar a dosagem. Que tivesse um perfil sensorial agradável, porque eu ia trabalhar com protocolo numa fase em animais, mas a minha meta era aplicar em humanos, eu já tinha que trabalhar essa questão sensorial. Que tivesse segurança, ou seja, tinha algum antinutricional, as análises também precisavam ser feitas, até chegar nessa formulação e chegar na instância depois de 15 anos, que hoje eu consigo afirmar que esse chá que eu desenvolvi, né, com a mistura de canela, erva doce e semente de mostarda, ela pode sim inibir a COX-2. E nossa, semente de mostarda, bem inusitada no chá, não é? Por isso que eu falei que a dietética ela é possível tudo, é o momento de maior criatividade que o nutricionista pode ter. Uma semente que a gente espera no molho, na forma de um chá. Por que a semente entrou no chá? Porque foi a única especiaria que estabilizou as duas fases delicadas de um bom antioxidante. Aquela fase crítica que ele passa para oxidar. Então eu precisava de um produto, como eu já adiantei, que fosse com composição bacana, mas que fosse também seguro. Então as pesquisas elas vêm, né, definindo esse caminho por onde a gente vai caminhar enquanto profissionais da saúde, promovendo saúde e aliados com uma pesquisa bem conduzida.